Olá, senhores. Bem-vindos a mais uma Hora do Crime, onde estudar o crime compensa. E aqui no final, se você é aprovado ou não, você decide. Olá, senhores. Vamos iniciar a Hora do Crime. Mas antes, saiba que o único crime que você pode cometer aqui é não deixar um like no vídeo. Então senta o dedo no like doloso e compartilha o vídeo com seu amigo para a gente vencer também em concurso de pessoas. Vamos lá, meus amigos. Na Hora do Crime hoje vamos comentar 6 questões de direito penal e 6 questões de direito processual penal. Sem mais delongas, vamos para a tela. Márcia e Plínio se encontram em um quarto de hotel e após discutirem o relacionamento por várias horas, acabam por se ofender reciprocamente. Márcia, então, querendo dar fim à vida de ambos, olha aí, querendo dar fim à vida de ambos, ingressa no banheiro do quarto e liga o gás, aproveitando do fato que Plínio está dormindo. Ela ligou o gás. Ela ligou o gás. Cadê o gás? Cadê o gás? Olha aí. Ela ligou o gás, né? Ela ligou o gás, olha aí. Em razão do forte cheiro exalado, quando ambos já estavam desmaiados, os seguranças do hotel invadem o quarto e resgatam o casal, que foi levado para o hospital. Tanto Plínio quanto Márcia acabaram sofrendo lesões corporais graves. Registrado o fato na delegacia, Plínio, revoltado com o comportamento de Márcia, procura seu advogado e pergunta se a conduta dela configuraria crime. Basicamente, essa questão é uma questão de tipificação. Você tem que tipificar a conduta de Márcia. O que Márcia queria? Márcia queria tirar a vida de ambos. Então, Márcia queria se suicidar e Márcia queria matar Plínio, tá bom? Ela queria se suicidar e ela queria matar Plínio. O que você precisa analisar aqui é os crimes ou o crime que ela cometeu. Primeiramente, meus amigos, vamos analisar essa vontade de se suicidar de Márcia. Vamos analisar o suicídio. O suicídio é crime? O suicídio é crime? Não é crime. O ato de se autoeliminar, a autoeliminação, a autolesão, quando o agente lesiona bem próprio, não pode ser considerado crime. Por quê, professor? Em razão do princípio da alteridade, que diz que o direito penal apenas tutela, protege lesão a bem jurídico de terceiro. Então você pode aí tirar sua unha, descabelar, tirar o seu cabelo fora, que o direito penal não vai puni-lo, tá bom? Claro, tem a situação do agente que destrói o próprio carro para fraudar o seguro do carro. Nesse caso, o agente não está lesionando apenas bem próprio, ele está querendo lesionar bem da seguradora. Aí, nesse caso, será punido, mesmo o agente tendo destruído um bem próprio. Beleza, vamos lá. Quando que o suicídio será uma conduta criminosa? Quando o agente participar no suicídio de outrem. Se a pessoa quer se matar, vai lá, né? Mas se você participar no suicídio de outrem, você pode ser punido. Participar como? Instigando, induzindo ou auxiliando alguém a se suicidar. Induzindo, criando a ideia. Vai lá e se mata. Ela te botou chifre, vai lá e te mata. Olha aí. Instigando, fortalecendo a ideia. Ai, amigo, eu quero me matar. Vai lá, te mata mesmo. Auxiliando, auxílio de forma material, mas de forma indireta, é claro. Fornecendo espaço para a pessoa se matar, a corda, a arma. Vamos lá. Isso é crime, no artigo 122. Tem previsão no artigo 122 do Código Penal. Mas a autolesão não é crime. Volta aí. Olha lá. O ato dela se suicidar
Pode ser punido no direito penal? Não, princípio da alteridade. Então vamos verificar a conduta dela tentar matar Plínio. Porque Plínio sobreviveu. Olha aí. O homicídio. Ela tentou matar, ela tinha um ânimo necante, a vontade de matar, a vontade do homicídio. É só falar do homicídio que já começa a acontecer uma coisa na nossa tela. Olha aí, ó. É só falar de homicídio que já começa na nossa tela. Começa o que na nossa tela? Cadê? Cadê o homicídio? Olha aí, ó. Meu Deus do céu. Olha aí, é só falar do homicídio que já começa. Agora eu vou limpar aqui para poder você ver a questão, né? Olha aí, ó. É fácil limpar o sangue, né? Vamos lá. O homicídio tem uma qualificadora específica, que é quando, olha só, tem uma qualificadora, que é quando o agente pratica o crime de homicídio mediante traição, emboscada ou mediante dissimulação, que são meios, ou qualquer outro meio que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Gente, a traição, a emboscada ou mediante dissimulação são meios que já dificultam ou tornam impossível a defesa do ofendido. Então, aqui nós estamos na frente de uma interpretação analógica. Onde, professor? Onde o agente dá vários exemplos e diz assim, ou qualquer outro meio que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. A traição, a emboscada, a dissimulação são meios que dificultam ou tornam impossível a defesa? Sim. Agora vamos verificar. Ela quis matar? Márcia quis matar Plínio enquanto ele estava dormindo. É um meio que dificulta ou torna impossível a defesa? Sim. Então, nesse caso, Márcia tentou cometer um homicídio qualificado por meio que dificulta ou torna impossível a defesa do ofendido. Só que ela consumou o crime? Ela consumou o crime? Não consumou. Por que ela não consumou? Porque Plínio não morreu. Mas ela não consumou por motivos alheios à sua vontade. Isso é a clara tentativa do artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Tá bom, meus amigos? Vamos voltar para a questão. E aí? Temos aí a tentativa de homicídio qualificado apenas? Temos. Lesão corporal, não, que a finalidade dela não era lesionar. Tentativa de suicídio, não, o suicídio ele não é punido, tá bom? E a prática do artigo 122 do Código Penal, que é induzir, instigar ou auxiliar alguém a suicidar-se, não cabe tentativa. Tentativa de suicídio 2 vezes, outra vez aí, ó. Ficamos com apenas a tentativa de homicídio qualificado é a nossa resposta correta. Sem nos delongar, vamos à questão 2. Francisco, brasileiro, é funcionário do Banco do Brasil. Sociedade de Economia Mista. Ó, para você nem ficar pensando. É uma sociedade de economia mista. E trabalha na agência de Lisboa, em Portugal. Olha, trabalha em Lisboa, em Portugal. Passando por dificuldades financeiras, acaba desviando o dinheiro do banco para uma conta particular, sendo o fato descoberto pela infração praticada. Extinta a pena, ele retorna ao seu país de origem e é surpreendido ao ser citado em processo no Brasil. Ele praticou o crime em Lisboa e foi citado um processo no Brasil, para responder pelo mesmo fato, razão pela qual procura seu advogado. Considerando as informações narradas, o advogado de Francisco deverá informar que, de acordo com o previsto no Código Penal, meus amigos, é uma clara questão de territorialidade e extraterritorialidade da lei penal. Primeiramente, vamos lá. A lei penal, em razão do princípio da territorialidade, será aplicada. A lei penal será aplicada no território brasileiro. Nos crimes praticados no território brasileiro. Pronto. Simples. Territorialidade dentro do território. Direito penal, direito de ler. Você lê e entende. Mas a nossa lei penal também tem, em casos excepcionais,
a extraterritorialidade, ou seja, a aplicação da lei penal, para crimes, para condutas que ocorreram e se consumaram fora do território nacional. Quando, professor? Primeiramente, essa extraterritorialidade pode ser incondicionada, condicionada ou hipercondicionada. As três situações estão dentro do artigo 7º do Código Penal que você vai ler. Vamos trabalhar especificamente com uma das situações de extraterritorialidade da lei penal incondicionada. Calma, segura. Estamos falando de lei penal sendo aplicada fora do nosso território para crimes que foram cometidos fora do nosso território, do território brasileiro, e que se consumaram também fora do território brasileiro. Pode isso, professor? Fere aí a soberania do outro Estado? Não fere, porque são em situações excepcionais. A forma incondicionada é uma forma bem vinculada que você pode olhar no artigo 7º, inciso 1, né? Em crimes cometidos contra o presidente que afeta a nossa soberania. Olha só, no inciso 1, a linha B. Ficam sujeitos à lei penal brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Inciso 1, a linha B. Os crimes contra patrimônio. Olha aí, foi um crime contra o patrimônio ali, né? Acabou subtraindo algumas coisas, desviando algumas coisas, algum dinheiro, né? Contra o patrimônio de sociedade de economia mista. Sociedade de economia mista. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista? Sim, a própria questão disse. Então é aplicada a lei penal brasileira, mesmo que o crime tenha sido cometido fora do nosso território. Mais uma informação importante. Professor, e se a pessoa for condenada lá fora? Pode ter o processo a si mesmo aqui dentro do Brasil? Pode ter o processo. E se a pessoa cumprir pena lá fora? A pena será atenuada ou atenuada ou reduzida. A pena que ele cumpriu no estrangeiro será atenuada ou reduzida para o cumprimento de pena aqui. Não entendi, professor? Ele foi condenado a 6 anos aqui no Brasil, mas ele já cumpriu 2 anos no estrangeiro. Olha aí, foi condenado a 6 aqui no Brasil, mas já cumpriu 2 anos no estrangeiro por esse crime. Ele entra no Brasil, quando ele entra no Brasil, ele tem que cumprir o quê? Os outros 4 anos da pena. Tá bom? Foram reduzidos ali e ele tem que cumprir os outros 4 anos. Mas, professor, o cara está sendo condenado 2 vezes, pelo mesmo crime? Condenado não, ele está sendo processado 2 vezes pelo mesmo crime. E aí, professor, e o princípio do non bis idem? Nesse caso, é uma exceção ao princípio do non bis idem, tá bom? Ele pode ser condenado lá fora e pode ser condenado aqui pelo mesmo crime. Anota aí, é uma exceção, esse caso da extraterritorialidade da lei penal incondicionada, é uma exceção. Artigo 7º, dá uma olhada no parágrafo 1º, que diz que a pessoa ela pode ser processada aqui, mesmo que esteja sendo processada lá fora. Isso é uma exceção ao non bis idem, que diz que ninguém pode ser processado 2 vezes pelo mesmo crime, tá bom? Ah, professor, então, nesse caso, ele pode ser aplicado a lei penal e o tempo que ele cumpriu lá fora pode ser atenuado ou diminuído aqui no Brasil, né? Olha aí. Vamos ver a alternativa A. Ele não poderá responder no Brasil pelo mesmo fato. Pode sim. Nesse caso, é uma extraterritorialidade incondicionada. B. Ele somente poderá ser julgado no Brasil por aquele mesmo fato caso tivesse sido absolvido. Não. C. Ele pode ser julgado também no Brasil por aquele fato, sendo totalmente indiferente à condenação sofrida em Portugal? Também não. D. Ele poderá ser julgado também no Brasil por aquele fato, mas a pena cumprida em Portugal atenua ou será computada naquela imposta no Brasil em caso de nova condenação. Perfeito, meus amigos. Terminamos aqui, tá bom?
Vamos lá para a terceira questão. Em 2014, Túlio foi condenado definitivamente pela prática de um crime de estupro, ao cumprimento de pena de 6 anos. Após preencher todos os requisitos legais, foi a ele deferido o livramento condicional. Olha aí, livramento condicional. No curso do livramento, Túlio vem novamente a ser condenado definitivamente por outro crime de estupro praticado durante o período de prova. Ó, enquanto ele estava livre de forma condicional, ele praticou um outro crime de estupro. Preocupada com as consequências dessa nova condenação, a família de Túlio procura o advogado para esclarecimentos. Considerando as informações narradas, o advogado de Túlio deverá esclarecer à família que nova condenação funciona na revogação do livramento como causa. Olha aí, essa nova condenação, o que vai ocorrer? O agente vai poder continuar no livramento condicional? Meus amigos, devagar. Primeiramente, eu trouxe para você um esquema sobre o que é o livramento condicional e quando ele pode ser concedido. Olha aí, ó. O livramento condicional, a pessoa fica livre, olha aí, desde que preencha determinadas condições. Livramento condicional. A pessoa está cumprindo pena e vai poder ficar em liberdade. Ah, professor, isso não seria uma progressão de regime? Não, livramento condicional é uma coisa, progressão de regime é outra. Vamos lá. O livramento condicional será concedido quando o sentenciado, condenado a pena, olha aí, se ele for condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos. Ele pode ter o direito ao livramento condicional. Está aqui os requisitos, ó, de tempo de cumprimento de pena. Tá bom? Isso aí não tem nada a ver com a questão. Coloquei esquematizado para você saber que isso aqui despenca em prova. Despenca em prova, tá bom? Nas minhas observações que está a explicação da questão. Olha o que acontece. Será revogado o livramento condicional se o agente cometer um crime durante a vigência do benefício. Esse agente aí na questão cometeu um crime durante a vigência do benefício? Sim, o crime de estupro. Então, obrigatoriamente será revogado o livramento condicional. Fiquem ligados numa coisa. Se ele for revogado o livramento condicional, ele não pode mais ser concedido nesse outro crime que a pessoa cometeu. Foi revogado o livramento, então o agente se recolhe preso e ele não terá mais direito ao livramento, ao benefício do livramento condicional. Tá bom, meus amigos? Pega esse esquema aí, pega esse esquema, para agora o vídeo, se você estiver assistindo posteriormente, para agora e pega esse esquema e anota no teu caderno de anotações que se chama A Hora do Crime. Vamos lá. Vamos ver se tem resposta aí na 3. Obrigatória. Ó, a revogação nesse caso será obrigatória, não sendo possível a obtenção de livramento condicional em relação ao novo delito. Pronto, tá aí, ó. As informações que eu passei no slide. B, vamos ver, é obrigatória, sendo possível a obtenção, não. Facultativa, não. Facultativa, não. Tá bom? Ela é obrigatória e ele não vai ter mais direito ao livramento condicional nesse novo delito. Tá bom, meus amigos? Vamos lá. Questão 4. Laura, nascida em 21 de fevereiro de 2000, é inimiga declarada de Lívia, nascida em 14 de dezembro de 99. Sendo que o principal motivo da rivalidade está no fato de que Lívia tem interesse no namorado de Laura, Picuinha, né? Durante uma festa em 19 de fevereiro de 2018, Laura vem a saber que Lívia anunciou para todos que tentaria manter. Saber que Lívia anunciou para todos que tentaria manter relações sexuais. Olha, está repetida aqui a informação. Manter relações sexuais com o referido namorado. Soube ainda que Lívia disse que na semana seguinte iria desferir um tapa no rosto de Laura na frente dos seus colegas, como forma de humilhá-la. Ia pegar o bofe da outra e ainda ia bater nela, né? Diante disso, para evitar que as ameaças de Lívia se concretizassem, Laura, durante a festa, desfere facada no peito de Lívia. Olha só a facada. Olha só o que dá uma facada, né?
Vai, olha, meu Deus do céu, olha a facada. Olha a merda que dá numa facada. Eu vou limpar essa porra de novo, né? Vai, bora lá pra você ver a questão aí. Pronto, olha aí, ó. Fácil, muito fácil, né? Limpar sangue. Mas terceiros intervêm e encaminham Lívia diretamente para o hospital. 2 dias depois, Lívia vem a falecer em virtude dos golpes sofridos. Descobertos os fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Laura pela prática do crime de homicídio qualificado. Confirmado integralmente os fatos que ocorreram, a defesa técnica de Laura deverá pleitear o reconhecimento de que ela cometeu o crime. Vamos ver uma situação muito interessante. Qual foi o dia que ela nasceu? 21 de fevereiro. Toda vez que isso vem numa questão, não é para nada. Está querendo indicar alguma coisa. Quando foi que ela cometeu o crime? Quando foi que ela cometeu o crime? Lembra que a aplicação da lei penal no tempo, falei isso em outra edição da Hora do Crime, adotou a teoria da atividade, ou seja, considera-se praticado o crime no momento da conduta. Olha onde foi a conduta, no dia 19 de fevereiro de 2018. E aí? No dia 19 de fevereiro de 2018, Laura tinha quantos anos? Ela tinha 17 anos. Ela ainda estava prestes a fazer o seu aniversário, faltava o quê? Uns 2 dias aí, mas ela ainda tinha 17 anos. E 17 anos para o direito penal é completamente inimputável. Olha aí, 17 anos é inimputável. Olha, manhã, menor de 18 anos, o artigo 27 do Código Penal diz que é inimputável. Mas ela já tinha 17, ela tinha conhecimento de tudo. Meus amigos, isso aqui é uma presunção absoluta. Presunção absoluta, não cabendo discussão quanto a isso. Presunção absoluta de inimputabilidade. O que significa isso? Significa que eu não posso imputar a prática de um crime ao menor de 18 anos. Mas no dia do aniversário, parabéns para... A polícia pega o cara no dia do aniversário e bate parabéns para... Para quê? Porque no dia que ele completa 18 anos, pode ser imputado a ele crime e ele pode sofrer as sanções previstas tanto no Código Penal quanto o procedimento previsto no Código de Processo Penal. Pega desgraça. E professor, e um dia antes do aniversário dele? Um dia antes do aniversário dele, ele é inimputável e apenas vai seguir o procedimento previsto no ECA. Olha aí, em legislação especial, no ECA. Menor de 18 anos não pratica crime, pratica apenas ato infracional análogo ao crime. Triste, 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 mas é a realidade. Presunção absoluta de inimputabilidade, como eu disse aqui em cima. É uma presunção absoluta de inimputabilidade. Não importa se a pessoa tinha consciência ou não. É menor de 18, é inimputável, será tratado como inimputável. E é isso aí. Não deixe, por isso que eu pedi no começo. Bem, eu peço, na verdade, desde a divulgação da hora do crime, tira a tua criança da sala para ela não saber isso, tá? Isso pode acabar incentivando ela a fazer alguma coisa. Tira a criança da sala. Vai! Questão 5. Juarez, com a intenção de causar a morte de um casal de vizinhos, aproveita a situação em que o marido e a esposa estavam juntos conversando na rua e joga um artefato explosivo nas vítimas, sendo a explosão deste material bélico a causa eficiente. De novo, essas questões são só questões sangrentas. Ele explodiu e foi sangue para todo lado. E foi sangue para todo lado. Eu já estou cansado de limpar essa... Vamos limpar essa tela de novo para a gente ver melhor a questão. Vai! Pronto, né? Eu disse é muito fácil limpar sangue, né? Vamos lá. Apesar de todos os fatos e a autoria restarem provados em inquérito encaminhado ao Ministério Público com relatório final de indiciamento de Juarez, o promotor de justiça se mantém inerte em razão do excesso de serviços, não apresentando denúncia no prazo legal.
Depois de vários meses, com omissão do promotor de justiça, o filho do casal falecido procura o advogado da família para a adoção das medidas cabíveis. No momento da apresentação da queixa em ação penal privada subsidiária da pública, então é uma queixa crime substitutiva da denúncia, o advogado do filho do casal, sob o ponto de vista técnico, de acordo com o Código Penal, deverá imputar a Juarez a prática de 2 crimes de homicídio em... E agora? Foram 2 crimes de homicídio, então vamos falar de concurso de crimes. O que é concurso de crimes? É o concurso que você vai passar? Não, concurso de crimes é quando existe pluralidade de crimes. E por que você tem que estudar isso? Por que você tem que saber isso? Porque em concurso de crimes, você precisa saber como vai ficar a pena dos agentes, tá bom? Leiam aí o artigo 69, 70 e 71 do Código Penal, tá bom? Para você saber sobre concurso de crimes, ou seja, como vai ficar a pena do agente que pratica mais de um crime. E nesse caso, o que foi que ocorreu? O que foi que ocorreu? O agente com uma só ação foi Turiti. Turiti, com uma só ação, ele praticou o quê? 2 crimes. Quando o agente com uma ação pratica 2 ou mais crimes, você estará com um concurso formal de crimes. Olha aí. Quando o agente, mediante uma ação, pratica 2 ou mais crimes, você está com o concurso formal de crimes. Já falei, concurso de crimes, você estuda para saber como vai ficar a aplicação da pena nos crimes que a pessoa cometeu. Com certeza você já viu aí, gente praticando vários crimes. Como é que fica a pena dele, né? Vamos devagar. Concurso formal de crimes é quando o agente, mediante uma ação, pratica 2 ou mais crimes. Isso está no artigo 70 do Código Penal. Muito cuidado quando vocês trabalharem com concurso de crimes. Por quê? O concurso de crimes ele pode ser o concurso formal de crimes. Ele pode ser próprio ou impróprio. Próprio vai ser quando o agente comete o concurso de crimes de forma culposa. Não entendi, professor. Não entendi, me dá um exemplo. Tudo bem? Corta para 14, corta para mim. Corta para mim. Olha aí, corta para 14. Vamos lá, menino de ouro, né? Meus amigos, ocorre concurso formal de crimes, concurso formal próprio de crimes, quando a gente comete culposamente o concurso. Exemplo, o Lucas, que está aqui à noite gravando, vai varar a madrugada comigo. Ele está na parada de ônibus, aguardando o busão. 002, Interbairro. Né? Aí, eu vejo e quero matá-lo. Filha da mãe, achei o Lucas aqui. Olha, rapaz, ele falou para mim que ele ia ao médico, então eu vou mandá-lo para o médico. Pego o meu carro, acelero e vou para cima dele com tudo. Só que eu não sabia que atrás da parada, tinha uma mulher se escondendo. Escondendo do quê? Do sol de Manaus, né? Sempre tem a galera da parada ali, ó, pessoal da parada, todo mundo atrás do poste, se escondendo do quê? Do sol, né? Fica todo mundo em linha reta assim, não é fila indiana não. Estão se escondendo do sol ali, ó, porque é quente, porra, é quente. Eu bati no Lucas e acabei atropelando 3 mulheres que estavam ali atrás do poste. Eu só queria atingir o Lucas. Ah, professor, foi dolo eventual, foi dolo direto. Meus amigos, eu só queria atingir o Lucas. Não tinha, né? Como eu sabia que as pessoas estavam ali atrás, nem prever que as pessoas estavam ali atrás. Meus amigos, eu pratiquei o crime doloso de querer matar o Lucas e culposamente eu acabei matando algumas pessoas. Professor, mediante uma ação o senhor praticou vários crimes. Olha aí, uma ação, vários crimes, sempre será o concurso formal. Uma ação, só uma, e vários crimes. Professor, o senhor pode me dar um outro exemplo? Eu estou aqui, agora vamos pensar não de forma dolosa, vamos pensar de forma culposa pura. Estou aqui dirigindo quando de repente eu vejo uma mensagem do Lucas. Uma mensagem do Lucas no WhatsApp. Eu estou dirigindo, ó. Estou dirigindo. Aí quando eu clico no vídeo, o gemidão. O gemidão. Eu já me desespero e eu já, meu Deus do céu, vou pegar o celular e
passei em cima de 4 pessoas que estavam ultrapassando a rua, correndo ali na rua, né? Para ir para o outro lado ali da calçada. E eu, atropelei 4 pessoas. Vamos lá, meus amigos, olha aí. De forma culposa, com uma ação, eu acabei praticando vários crimes. Matei uma, lesionei outra. E aí, professor? Nesse caso, a pena ficará, como diz o artigo 70, parte 1ª do Código Penal. A pena será aumentada de 1/6 à metade. É o que diz o artigo 70, primeira parte. Olha aí, pega a pena do crime, se forem diferentes, o crime mais grave que cometeu, e aumenta ele de 1/6 até a metade. Se todos os crimes forem iguais que o agente praticou, pega a pena do crime e também aumenta de 1/6 à metade. Ah, professor, e o que seria o concurso formal impróprio? É quando o agente ele quer cometer o concurso de crimes de forma dolosa. Não entendi, professor. Mediante uma ação, o cara quer matar mais de uma pessoa. Tem um exemplo clássico. Quando o agente pega o seu fuzil e coloca os seus inimigos em sequência para economizar bala. Olha lá o tiro, né? Olha o tiro na tela que vai sair aqui, ó. Olha aí, ó. Olha o tiro que o meu dedo vai sair, né? Pá! Pá! Né? Pá! Olha aí, ultrapassou os meus 6 inimigos, e 6 inimigos com um tiro, né? Nesse caso foram até 3, aí acabei disparando 3 tiros, mas dolosamente eu pratiquei apenas uma conduta, segurei aqui e com uma conduta eu matei os meus 6 inimigos. Meus amigos, com uma conduta o agente praticou vários crimes? Sim. Só que ele praticou isso dolosamente, querendo praticar esses diversos crimes. O mesmo exemplo é o cara que está dirigindo e ele verifica os 3 inimigos dele na parada de ônibus. Ele é hoje, pai, que com uma ação eu vou resolver tudo numa bronca só. E mata os 3. Te liga. Nesse caso, as penas serão somadas. Como assim somadas? Todos os crimes. Pega a pena isoladamente e vai somando. A pena vai lá para cima, nesse caso, do concurso formal impróprio, que é a mesma coisa também da somatória de penas do concurso material do artigo 69, tá bom? Fica ligado aí. Vamos lá, vamos verificar aqui, ó. Foi concurso formal ou material? Concurso formal. Requerendo a soma das penas impostas. Está aí, ó. Professor, o que seria a exasperação da pena? Seria justamente isso aqui, o aumento de pena. Aqui seria a exasperação. Tá bom? E aqui seria a soma. Ele cometeu, esse cara, ele queria matar essas 2 pessoas, queria. Só com uma ação ele queria matar, então ele praticou dolosamente. Então as penas têm que ser somadas. Está aí, concurso formal, requerendo a soma das penas impostas para cada um dos delitos. Alternativa correta D. Vamos lá para a questão 6. Flávia reconheceu Paulo durante uma festa de aniversário. Após a festa, ambos foram para a casa de Paulo, juntamente com Luísa, amiga de Flávia, sob o alegado desejo de se conhecer melhor. Olha aí, carnaval. Em determinado momento, Paulo, sem qualquer violência real ou grave ameaça, ingressa no banheiro para urinar, ocasião em que Flávia e Luísa colocam um pedaço de madeira na fechadura, deixando Paulo preso dentro do imóvel, dentro do local. Aproveitando dessa situação, subtraem diversos bens da residência de Paulo. Olha o golpe, né? E deixam o imóvel, enquanto a vítima, apesar de perceber a subtração, não tinha condições de reagir. Horas depois, vizinhos escutam os gritos de Paulo e chamam a polícia. De imediato, Paulo procura seu advogado para esclarecimento sobre a responsabilidade penal de Luísa e Flávia. Novamente, é uma questão de tipificação. E aí, meus amigos, foi um furto ou foi um roubo? Ou foi estelionato? O que vocês acham? Furto, roubo ou estelionato? Meus amigos, é lógico que foi um roubo. Roubo, professor? Roubo? Como assim roubo? Olha para lá. Subtrair coisa alheia móvel.
para si ou para outra, mediante grave ameaça ou violência à pessoa. O roubo, ele pode ser, o roubo, né? É a subtração com violência ou grave ameaça. Mas nesse caso aqui, a violência pode ser uma violência própria ou uma violência imprópria. A violência própria é aquela violência à pessoa que nós conhecemos, que deixa alguma marca psicológica, física, que ataca o físico. A violência própria é aquela que ataca o físico. Lembre-se que a sua mente faz parte do seu, o seu cérebro faz parte do seu corpo, né? E também é a grave ameaça, ela deixa você ali, né, com medo, atacando o seu psicológico. E aqui a violência é física. Física, violência ou grave ameaça, mas aqui estamos falando de violência. Ela é física. Beleza. Isso daqui está no artigo 157, caput, primeira parte. É justamente isso aqui, ó, do Código Penal. E o que seria a violência imprópria? É quando a pessoa tem reduzida sua capacidade de resistência. Quando a pessoa coloca um negocinho na tua bebida para te dormir, boa noite, Cinderela, para você tirar um soninho enquanto te depena, fica ligado nesse carnaval, fica ligado. Você tá, olha a cabeleira, tomou ali, já era, o negão do lateral te levou, né? Fica ligado aí, ó, negão das branquelas. Fica ligado aí. Ela colocou o negocinho na porta e deixou a vítima sem condições de reagir. Ela reduziu a capacidade de resistência? Elas, né? Reduziram a capacidade? Sim. Então foi roubo mediante violência imprópria. Não confunda com o roubo impróprio, que é outra coisa, que está no parágrafo 1º. Roubo impróprio. No roubo impróprio, o agente... Bora pensar aqui. Esse aqui em cima é o roubo próprio. Não estou falando de violência imprópria ou violência própria. Estou falando de roubo próprio. Que é o agente se utiliza da violência ou grave ameaça, ou grave ameaça à pessoa, para depois subtrair. Aqui no roubo impróprio, o agente subtrai para depois utilizar a violência ou grave ameaça. Não estou conseguindo entender. Aqui o cara entrou na tua casa e ele está ali subtraindo. Gatuno, subtraindo. Aí você acorda, né? Meu Deus. Quem és tu, ser humano, que estás em minha casa? É assim que tu fala? Não, tu fala, caralho, filho da puta. E ele tira uma arma e fala, cala tua boca aí. Eu estou saindo, tu vai ficar caladinha, caralho. E vai embora. Vamos lá, meus amigos. Ele já tinha subtraído? Já. E ele utiliza a violência ou grave ameaça posterior à subtração, geralmente para ter o quê? Para continuar ali com o produto do seu crime. Né? O cara te subtrai, tu está ali na rua, dentro do ônibus, o cara puxa o teu celular e quando você percebe, ele te dá um soco na cara. Olha aí, ó. Isso é roubo impróprio. O agente já subtraiu e se utiliza de violência ou grave ameaça, tá bom? As mesmas penas do artigo 157. E aí, meus amigos, nesse caso, foi roubo ou foi furto? Foi roubo. Por que majorado? Majorado pelo concurso de pessoas. É uma das majorantes do crime de roubo. Tá bom? Vamos lá. Mais 6 questões de processo penal agora. No dia 15 de maio de 2017... Caio, pai de um adolescente de 14 anos, conduzia um veículo automotor em via pública às 14 horas, quando foi solicitada sua parada em uma blitz. Após consultar a placa do automóvel, os policiais constataram que o veículo era produto de crime de roubo ocorrido no dia 13 de maio de 2017, às 9 horas. Diante da suposta prática do crime de receptação, realizaram a prisão e encaminharam Caio para a delegacia. Em sede policial, a vítima do crime de roubo foi convidada
A vítima do crime de roubo foi convidada, a comparecer e, em observância a todas as formalidades legais, reconheceu Caio como autor do crime que sofrera. A autoridade policial, em audiência, lavrou o auto de prisão em flagrante pelo crime de roubo em detrimento da receptação. Olha aí. Prendeu o cara em flagrante pelo crime de roubo. O Ministério Público, em audiência de custódia, manifesta-se pela conservação da prisão em flagrante, pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, valorizando o fato de Caio ser reincidente, conforme confirmação constante na folha de antecedentes criminais. Quando de sua manifestação, o advogado de Caio, sobre o ponto de vista técnico, deverá requerer. E aí, meus amigos, verifica aí. Ele foi preso em flagrante pelo crime de roubo. Existia flagrante? Vamos devagar. Os tipos legais de flagrante. Quando a gente é pego com a boca na botija, em flagrante próprio, está lá no artigo 302, inciso 1 e inciso 2 do Código de Processo Penal. Quando a gente está praticando o delito ou acabou de cometê-lo, com a boca na botija. Quando o flagrante é perseguido, quando o agente é perseguido logo após, em circunstância que faça presumir ser ele o autor da infração. Está procurando o estuprador. Quando chega no lugar, lá vai o cara correndo com a calça na mão. Ele parece ser o autor da infração? Parece, porra, né? Vamos lá. Flagrante ficto ou presumido. Aqui o flagrante impróprio é o flagrante da perseguida, onde a pessoa é perseguida logo após. E detalhe, essa perseguição logo após tem que ser uma perseguição ininterrupta. Ininterrupta é o que diz o STJ e o que diz o artigo 290, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, que está aqui embaixo. Ó. Flagrante ficto, o flagrante do burro, que está no artigo 302, inciso 4 do Código de Processo Penal. Professor, como assim flagrante ficto ou presumido? Quando a pessoa é encontrada logo depois, com produto ou objeto e outras, né, relacionadas ao crime. Vamos devagar. Professor, o cara ele podia ser preso em flagrante, porque ele foi encontrado com o carro do roubo. Calma, porque até aqui tem que ter nexo de perseguição. Tem que ter algum nexo de perseguição. Não entendi, professor, o que seria o nexo de perseguição aqui no flagrante ficto ou presumido? Seria o que dispõe o artigo 290, parágrafo 2º, parágrafo 1º, a linha B do Código de Processo Penal. Aqui é a linha A, tá bom, gente? Seria o 290, a linha B do Código de Processo Penal. Tá aí, ó. Que perseguição é essa? Sabendo-se por indício ou informações fidedignas que o réu tenha passado, tem que estar no encalço daquela pessoa. Não entendi, professor. É que o flagrante, a palavra vem do grego flagrans, que significa ardente, caliente. Então o crime ainda tem que ter calor. Tem que estar próximo de ter sido cometido. Não tem um tempo determinado. Porém, contudo, todavia, tem que ter uma perseguição. Um Sherlock. Vamos lá, vamos procurar aqui, ó. Posso não estar numa perseguição, mas estou procurando ali, ó. Estou no encalço. Estou na sequência ali para pegar, tá bom, meus amigos? Olha aí. Fica ligado nisso, porque é isso que faltou no nosso flagrante. Tem o flagrante esperado, quando a autoridade policial espera o crime ocorrer, e retardado, quando a autoridade policial retarda o flagrante para um momento mais oportuno para persecução penal. Tá bom? Aí um exemplo aqui é o que ocorre lá na lei de drogas. Tá bom, meus amigos? Vamos lá. O que estava errado nesse flagrante aí? Não tinha o nexo de perseguição. Foi um achado fortuito, né? Achou lá, tá lá o cara que não poderia ser preso em flagrante pelo crime de roubo. Olha aí, ó. Então, se o flagrante era ilegal, ele tem que ser prisão ilegal, tem que ser o quê? Relaxada. Tá aí, ó.
relaxamento da prisão em razão de ausência de situação de flagrante. Tá? Ele não poderia ser preso em flagrante pelo crime de roubo. Enfim, vamos lá. 2. Luiz foi condenado em primeira instância pela prática do crime de homicídio qualificado em razão de recurso que dificultou a defesa da vítima. Durante seu interrogatório em plenário, Luiz confessou a prática delitiva, mas disse que não houve recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que ele estava discutindo com ela durante a ação delitiva. Já tem julgado que diz que essa discussão prévia realmente afasta essa qualificadora. Insatisfeito com o reconhecimento da qualificadora, olha aí, os jurados ainda reconheceram a qualificadora, já que, diferente do que ocorreu em relação à autoria, não havia qualquer prova em relação àquela. Não tinha prova da situação que dificultou a defesa da vítima. O advogado apresentou o imediato recurso de apelação. Considerando apenas as informações narradas, o advogado de Luiz deverá buscar em sede de recurso, te liga. 2 situações podem ocorrer numa apelação na segunda fase do tribunal do júri. Um recurso da decisão dos jurados. 2 coisas podem ocorrer. Ou um novo julgamento ou uma retificação de pena. Tá bom? Ou um novo julgamento ou uma retificação de pena. Não entendi, professor? Se a apelação for provida, pode ter ou um novo julgamento. Está entendendo? O tribunal ele não pode absolver. Por que o tribunal não pode absolver? Soberania da decisão dos jurados. Soberania do veredito dos jurados. O tribunal do júri, na segunda fase, o que vale é a decisão dos jurados. No máximo que o tribunal pode fazer é fazer com que tenha um novo julgamento com jurados diferentes. Vamos lá. Quando vai pedir um novo julgamento? Quando for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova nos autos e quando ocorrer nulidade posterior à decisão de pronúncia. Aqui são os casos de retificação de pena. Fique ligado nesse esquema aí. O que foi que ocorreu no nosso caso lá? Por que ele apelou? Ele apelou para pedir um novo julgamento, porque a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova nos autos. Por quê? Os jurados decidiram sobre uma qualificadora que não tinha prova. Então, a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova nos autos. Eles deveriam não ter reconhecido aquela qualificadora. E aí, professor, vamos lá. O que o advogado tem que pedir, então? Olha aí, ó. B de bola, o reconhecimento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova nos autos em relação à qualificadora, com consequente realização de nova sessão de julgamento. Está aí a resposta, sem pestanejar. Tranquila, fácil. Questão 3. Maria, 15 anos de idade, comparece à delegacia em janeiro de 2017, acompanhada de seu pai, e narra que João, 18 anos, mediante grave ameaça, teria constrangido a manter com ele conjunção carnal, demonstrando interesse. Eita caramba, isso é estupro, né? Vamos lá. Juntamente com seu representante, na responsabilização criminal do autor do fato, né? Demonstrando interesse, juntamente com seu representante, de manter o cara responsabilizado. Instaurado inquérito policial para apurar o crime de estupro, todas as testemunhas e João afirmaram que a relação foi consentida por Maria. Olha aí, ó. Testemunhas disseram que a relação foi consentida. Razão pela qual, após a promoção do Ministério Público pelo arquivamento, por falta de justa causa, o juiz homologou o arquivamento com base no fundamento apresentado. 2 meses após o arquivamento, uma colega de classe de Maria a procura e diz que teve medo de contar antes a qualquer pessoa, mas em seu celular havia vídeo. Olha aí, ó, havia vídeo que ficava demonstrado o emprego da grave ameaça feita pelo agente, né, pelo João. Nesse caso, meus amigos, aqui existiu uma nova prova. Olha aí, ó, uma nova prova após o arquivamento. Já tinha sido arquivado e surgiu uma nova prova. Maria, então, entrega o vídeo ao advogado da família. Considerado a situação narrada, vamos lá, meus amigos, pá! Olha aí a súmula 524 do STF. Arquivado o inquérito policial por despacho de juiz, a requerimento do promotor de justiça,
não pode a ação penal ser iniciada sem nova prova. Vamos entender ao contrário o senso disso aqui. Se não pode sem nova prova, se tiver nova prova, o que vai acontecer? Desarquivar ou o MP apresentar a denúncia. Pronto. Vai desarquivar o IP ou o MP apresentar a denúncia logo se ele já tiver a justa causa. Uma nova prova pode fazer isso. Professor, quando que uma nova prova não pode fazer isso? Olha aí, ó, uma nova prova pode desarquivar. Foi o que nós mostramos aí. Pode desarquivar ou o MP apresentar a denúncia após o arquivamento. Vamos abrir uma exceção aqui. Temos exceção. Temos exceção? Sim, essa regra não é absoluta. Uma nova prova não pode reabrir, ó, não será reaberto o IP e nem terá denúncia. Mesmo que haja nova prova. Se ocorrer o quê, professor? Causa de extinção da punibilidade. Causa de extinção da punibilidade. Se o crime estiver prescrito, não pode ter, mesmo que tenha nova prova. Outra situação também, atipicidade de conduta. Atipicidade de conduta. Me resguardo aí quanto às excludentes de licitude e culpabilidade, que existe uma divergência entre os tribunais. Porém, as que não têm divergência é aqui, ó, se surgir nova prova, não pode ser desarquivado o inquérito policial se ele foi arquivado por causa de extinção da punibilidade ou atipicidade de conduta. Mas nos outros casos, se surgir nova prova, pode ser desarquivado o inquérito policial ou o Ministério Público pode apresentar denúncia, desde que, é claro, não esteja prescrito o crime, que é uma causa de extinção da punibilidade e viria por aqui para baixo, tá? Seria o caso dessa situação aqui embaixo. Professor, bora voltar para a questão, te liga! Nesse caso em questão, falou alguma coisa de extinção da punibilidade? Não. Só foi arquivado porque faltava justa causa. Se faltar justa causa e surgir nova prova, pode ser desarquivado? Pode ser desarquivado, sim. Tá aí, ó. Temos alternativa? Nada poderá fazer, só se for incompetente. Nada poderá fazer, só se for incompetente. B. Poderá apresentar o vídeo ao Ministério Público, sendo possível desarquivamento do inquérito policial ou oferecimento da denúncia por parte do promotor em razão da existência de nova prova. Está aqui a nossa alternativa, tá bom? Aqui, poderá iniciar de imediato a ação penal privada subsidiária da pública? Não, só se o MP ficar inerte. Aí ele pode, tá? Só se o MP ficar inerte, não foi o caso da questão. Questão fácil, tranquila, vamos para a questão 4. Bruna compareceu à delegacia e narrou que foi vítima de um crime de ameaça, delito este de ação pública condicionada à representação, que teria sido praticado por seu marido Rui, em situação de violência doméstica e familiar. Aplicado à Lei Maria da Penha? Sim. Disse ainda ter interesse que seu marido fosse responsabilizado criminalmente por seu comportamento. O procedimento foi encaminhado ao Ministério Público, que ofereceu denúncia em face de Rui pela prática do crime de ameaça, artigo 147 do Código Penal. Bruna, porém, comparece à delegacia antes do recebimento da denúncia e afirma não ter mais interesse na responsabilização penal de seu marido, com quem continua convivendo. Posteriormente, Bruna e Rui procuram um advogado da família e informam sobre o novo comparecimento à delegacia. Considerando as informações narradas, o advogado deverá esclarecer que, te liga, duas coisas. Cabe retratação na Lei Maria da Penha? Sim. Se o crime for de ação penal pública condicionada à representação, cabe representação nos crimes aqui protegidos pela Lei Maria da Penha? Cabe. Somente se o crime se proceder mediante ação penal pública condicionada à representação. A mulher representou e vai se retratar dessa representação. Nos termos do artigo 16... da Lei 11.340 de 2006. Te liga, dá uma lida nesse artigo 16, ele despenca em concurso público, né? Que ele diz que, em caso da Lei Maria da Penha, a mulher não pode se retratar na delegacia. Ela tem que se retratar onde? Em
juízo. Ela tem que se retratar em juízo, perante o juiz, na presença do Ministério Público e antes do recebimento da denúncia. Professor, é isso que está no artigo 16 da Lei Maria da Penha. Outra coisa também, no caso da Lei Maria da Penha, não se aplica a Lei 9.099 de 95. Então, não se aplica suscis processual, que está no artigo 89 da Lei 9.099, não se aplicam as outras medidas despenalizadoras da Lei 9.099 de 95. Por quê? Porque não se aplica a Lei 9.099 de 95 nos casos protegidos pela Lei Maria da Penha. É o que diz o artigo 41 da Lei 11.340 de 2006. Dá uma olhada nesses artigos. Por quê, professor? Por quê? Porque neles você acha a resposta. Olha aí. Ele deverá esclarecer que a retratação de Bruna na delegacia é possível. Não é possível, tem que ser perante o juiz. C. Não cabe retratação? Claro que cabe. Claro que cabe retratação, desde que o crime se proceda mediante ação penal pública condicionada à representação, que é o caso do artigo 147, que é o que diz o artigo 147, parágrafo único, que esse crime se procede mediante representação. Então, ficamos com a resposta A. A retratação de Bruna perante a autoridade policial até o momento é irrelevante. Irrelevante. Tanto faz. Ela tem que se retratar perante o juiz. E outra informação. Não poderá ser buscada a proposta de suspensão condicional do processo. Ou seja, não cabe suscis processual. Pronto, está aqui a nossa resposta. Fácil. Vamos para 6, para 5. Zeca e Juca foram denunciados pela prática do crime de sequestro, figurando como vítima Wanda. Por ocasião do interrogatório, Zeca nega a autoria delitiva e diz que conhece Juca. Já Juca alega que conhece Zeca, que somente este seria o autor do fato. Um jogou para o outro. Após a instrução, o juiz profere sentença absolvendo os denunciados. No dia da publicação da sentença, Wanda e Juca procuram seus respectivos advogados e reiteram a certeza quanto à instrução. O juiz profere sentença, seus advogados, e reitera a certeza quanto à autoria delitiva de Zeca. E há o interesse de intervir no processo como assistente de acusação. Olha aí. Vamos lá. Considerando apenas quem é assistente de acusação. Só a pessoa está querendo ser assistente de acusação. Quem é o assistente? Está aí, ó. O assistente de acusação tem essas informações aqui, ó, relacionadas ao assistente de acusação. Quem pode ser assistente de acusação? Auxiliar o Ministério Público no caso de ação penal pública, seja ela condicionada à representação ou incondicionada. Quem pode ser assistente de acusação? Primeiramente, ele é aquela figura, o ofendido pode ser assistente de acusação. Os seus sucessores também, que é o CAD, CAD. Quem é CAD, professor? Cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Que poderão atuar na ação penal pública como assistente do Ministério Público. Características. Só pode ocorrer assistente de acusação durante o processo. Não tem assistente de acusação no inquérito policial. Deve o requerente, que é o assistente de acusação, ser assistido por advogado ou defensor público. Ele atua no processo no momento que o processo estiver. Ele não volta o processo todo. Ah, cheguei chegando, eu sou assistente. Volta toda a porra que eu quero ver tudo no começo. Ele pega o processo no momento que ele está. E outra coisa, o MP tem que ser ouvido previamente, porque ele vai ser assistente do MP, ele tem que ser ouvido previamente. Uma informação importante, pega essa informação aqui, pega essa informação aqui, muito boa de prova, tá bom? Vamos lá. Temos aí a alternativa condizente com as nossas informações. O advogado de Juca poderá requerer a intervenção de seu cliente como assistente de acusação.
Uma informação importante, tá, meus amigos? Olha aqui, ó. O coautor, o partícipe do crime, não pode ser assistente de acusação. Não pode ser. Tá bom? Só a Wanda, que foi a vítima aí nesse caso, poderia ser. Só nisso daí já vai para C. C e D. C, vamos ver a C. O advogado de Wanda poderá requerer a intervenção de sua cliente como assistente de acusação, mas não poderá solicitar a realização de nova audiência para elaborar as perguntas. É isso aí, porque ele pega o processo no momento que ele estiver. Não tem como voltar. É no momento que estiver o processo para frente. Para frente. Apenas. Bora ver por que a D está errado. O advogado de Wanda poderá requerer a intervenção de sua cliente como assistente de acusação. E no despacho que admitir ou não, caberá recurso em sentido estrito? Não, está ali a minha observação final. Ó. Não cabe recurso, mas se for direito líquido certo, cabe mandado de segurança. Você nem sentiu e a gente já está entrando no outro dia. Estamos entrando no outro dia, batendo a hora do crime. Vamos lá. O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Mateus, imputando-lhe a prática de um crime de estelionato. Na cota da denúncia, o promotor de justiça solicitou a realização de exame grafotécnico para comparar as assinaturas constantes na documentação falsa, utilizado como instrumento na prática do estelionato, com as de Mateus. Após ser citado, Mateus procura seu advogado e esclarece em sigilo que foi realmente autor do crime de estelionato. Considerando as informações narradas sobre o ponto de vista técnico, o advogado deverá esclarecer que Mateus, vamos lá, ele pode produzir prova contra si. Chegou em casa, a mulher falou, me dá teu celular. Tu vai falar o quê? Nem a pau Juvenal. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Cuidado, cuidado, cuidado com o que eu vou esquematizar aqui na tela. O que você não é obrigado o que você não é obrigado é atuar ativamente na produção de prova contra si. Você não é obrigado a atuar ativamente na produção de prova contra si. Como assim, professor? Constituir a prova contra si. Você não é obrigado a produzir a prova contra si, mas você pode ser obrigado a atuar passivamente na produção de provas contra si. Aqui sim, pode ser obrigado. Professor, me dá um exemplo dessa primeira parte aí, atuação ativa na produção de provas contra si. Me mandaram aqui uma mensagem agora, pessoal que está assistindo aí ao vivo, mandar uma mensagem perguntando, espera aí só um minuto, estamos perguntando, beleza, né? Me dá um exemplo aí, professor, da atuação ativa na produção de provas contra si? Vou dar um exemplo para você, né? O pessoal já está no meu WhatsApp aqui, né? Fala aí, rapaz, aí na conversa, né? Tá me mandando aqui o WhatsApp. Professor, como assim não é obrigado a produzir ativamente? Você não é obrigado a assinar ali para testarem a sua escrita. Você não é obrigado a fazer exame de sangue. Você não é obrigado a fornecer o seu material, né, biológico, seria o sangue. Você não é obrigado a produzir prova contra si. Você não é obrigado também a fazer a reprodução simulada dos fatos, porque você está ali ativamente produzindo prova contra si. Mas você pode ser obrigado a atuar de forma passiva. Estar presente. Mesmo sem fazer nada. Mesmo, sem constituir. Sem trabalhar de forma ativa. Trabalhando de forma passiva. Não entendi, professor. O senhor pode me dar o exemplo? Dou o exemplo. Reconhecimento de pessoas. No reconhecimento de pessoas, vai ficar um monte de gente lá, uma do lado da outra ali, ó, uma do lado da outra, uma do lado da outra ali, com as carinhas de santo, né?
alminha cebosa, uma do lado da outra. Está fazendo alguma coisa? Não, está só parado ali, um do lado do outro. E a vítima, a testemunha, vai lá para reconhecer quem foi que cometeu o crime. Os agentes podem ser obrigados a ficar ali um do lado do outro por reconhecimento de pessoas? Pode, porque ele não está trabalhando ativamente na produção de provas contra si, e sim de forma passiva, só ali presente sem fazer nada. Ele pode ser obrigado a isso? Pode, meus amigos. Então, fica ligado. Você só não é obrigado a atuar ativamente na produção de provas contra si. Então, a mulher vai dizer assim, me dá o celular. Tu vai dizer, eu não sou obrigado a participar ativamente na produção de provas contra mim. Beleza? Volta. Acaba o relacionamento, mas você mantém os seus direitos. Deverá realizar o exame grafotécnico? Não, só se tiver vontade. Poderá recusar a realização do exame grafotécnico até o momento de seu interrogatório, ocasião em que deverá fornecer... Que isso? Deverá o quê? C. Deverá realizar o exame grafotécnico. O quê, rapaz? D. Poderá se recusar a realizar o exame grafotécnico. Gente, o exame grafotécnico, nesse caso, seria participar de forma ativa na produção de prova. Ele pode ser obrigado a participar ativamente? Não. Poderá se recusar a realizar o exame grafotécnico durante todo o procedimento também, e essa omissão não pode ser interpretada como confissão dos fatos, em razão do nemo tenetur sedetegere. Ninguém é obrigado a constituir prova contra si. E detalhe, se você não é obrigado a constituir, você também não pode ser punido por isso. Tá bom, meus amigos? Corta para 14, que hoje já é amanhã. Hoje já é amanhã. Já ultrapassamos o nosso tempo. Chegamos aí no outro dia. E você nem tintiu. Terminamos mais uma hora do crime. Meus amigos, lembre-se, o crime aqui é não dar um like. E o crime aqui é não compartilhar esse vídeo com o seu amigo. Valeu, meus amigos. Até a próxima. Hora do crime.